E aí, gente, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou falar sobre dramaturgia. Você lê peça de teatro? Você tem um costume de ler? Se você não tem um costume, por quê? Ah, eu não gosto. Como se você nunca leu? Eu já li, mas há muitos anos. E tenho pensado muito nisso em um dos nossos episódios do podcast. Se você ainda não acompanha o podcast Literatura BR, o link está aqui na descrição. A gente comenta, a gente sempre diz que é o podcast de literatura mais divertido do Brasil. Eu e o Ivandro lá somos os apresentadores, sempre com a colaboração da Isa de Oliveira. E esses tempos eu tenho relembrado assim sobre as peças de teatro que eu li e deixei lá para trás, parei de ler peça de teatro. Publiquei uma há alguns anos do português Pedroeiras aqui no Brasil. Mas eu queria falar para vocês hoje dessa daqui, ó, essa capinha vermelha do togolês Kossi Efui, publicado pela Temporal Editora A Encruzilhada. Olha, a editora lá, a Juliana, me mandou, disse assim, então acho que você vai gostar desse livro, eu vou mandar para você, porque a gente estava conversando sobre uma outra autora, uma autora nigeriana, uma romancista, e a gente conversando sobre alguns gostos literários, ela falou, vou mandar esse livro da Temporal, acho que você vai curtir. E olha, eu vou ser sincero para vocês, acho que agora até final de abril, quando esse vídeo está sendo gravado, é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Um livro curto, mas daqueles que faz a gente pensar sobre a nossa existência, sobre a nossa história, sobre o nosso passado. Aqui, quem fez a tradução e a apresentação foi, deixa eu pegar aqui, foi o João Vicente, a Juliana Stanislau, a Maria da Glória Magalhães dos Reis, que também, pelo que eu entendi, encenaram essa peça aqui no Brasil. E, velho, eu fiquei muito feliz de encontrar. É uma peça que possui, vou até pegar uma pesca aqui, porque tem resenha também lá no site, tá? Na descrição aqui. É uma peça que foi produzida a partir de 4 personagens. São 4 personagens que nós temos dentro de um espaço ambiente muito simples, sem muitas, como é que eu posso falar? Na minha cabeça não tem tantas, né, assim, uma cenografia muito rebuscada. E evidentemente começa-se ali em uma encruzilhada, começa com uma mulher, né? Nós vamos ter a mulher, o ponto, o cana e o poeta. A gente fica sabendo já desde o início que nessa encruzilhada a gente vai ter uma relação de memória. A presença da memória ela vai estar totalmente sobreposta na narrativa desses 4 elementos, desses 4 personagens que vão estar aí presentes. Por quê, Nathan? Porque já no começo a mulher fala assim, o que está acontecendo comigo? Que estranho, parece. Não. E ainda assim... É mesmo estranho o que está acontecendo comigo. Parece que eu estou revivendo esta cena. Uma noite exatamente como esta. Essa é uma das primeiras falas praticamente da peça. E a gente vai percebendo como já a partir daí o Kossi Efui vai querer remontar a um último momento, a uma última revelação, digamos assim, devido à repetição da mesma cena. É uma peça de teatro que fala sobre teatro, é um metateatro, digamos assim, mas para fazer referência, talvez, a um contexto histórico e social que foi vivido, evidentemente, dentro de um aspecto da sua existência. A gente fica sabendo isso, evidentemente, com a apresentação e o pós-fácil que o livro nos traz, de acordo com um poder ditatorial que existiu em seu país. Mas, não querendo pegar a contextualização social em que o autor, de repente, viveu ou que tem notícias sobre a história do seu país, querendo colocar na peça, tentando analisar somente pela peça em si, quando eu li, eu não tive tanto essa ideia de que havia uma questão, como é que eu posso dizer, uma questão ligada à realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi, evidentemente, quando o Cana aparece, principalmente, e que quer levar o poeta preso, mais uma vez, e que quer, aparentemente, torturar, mais uma vez, o poeta, prendê-lo, levá-lo, sem nenhuma argumentação, e a gente tem aí esse poder da violência, que ele se constrói a partir do momento em que o Cana aparece, mas na verdade a partir do momento em que o poeta aparece, ele fala que foi levado, que tentou fugir, que tentou sair dali,
mas que ali onde eles estão, essa encruzilhada onde eles vivem, e essa encruzilhada da vida, na verdade, que é o que eles são, essa existência deles, ele não consegue ir para outro lugar e sempre volta, sempre retorna, né? E ele fala em determinado momento: eu nasci nesta encruzilhada, todas as rotas já estavam traçadas, não existe nenhum encontro, sair desta encruzilhada de ilusões, foi por isso que viajei, mas desde então só vivo com imagens frias. O poeta ele busca fugir do passado, porque essa peça de teatro é como se fosse uma repetição dessa existência deles. Essa cena que se repete, da mulher que começa sozinha, do poeta que volta, do cana que aparece, do ponto que se revela ao fim, que está cansado de ficar calado e de dar as deixas para eles em alguns momentos da peça. A gente fica sabendo que é quase como se fosse uma tragédia grega, onde tudo está predestinado, principalmente nessa fala do poeta. Não adianta fugir, as coisas se repetem. E se a gente olhar para a história, muitas coisas dentro de diversas sociedades, de diversos países, desde que a existência talvez do homem exista, principalmente na era moderna, a gente sempre vai ter a violência sobrepujando a própria humanidade, a violência sobrepujando a nossa existência. Por quê, Nathan? Porque a gente sabe que em diversos países a questão ditatorial existiu. O governo querendo mandar e moldar a sociedade por base do cacetete, por base da bomba, por base do tiro, por base da falta de educação, né? Como a gente falava aqui no Brasil até pouco tempo, o que eles tinham desde o início do golpe aqui no Brasil, por exemplo, era um projeto de extermínio de uma determinada classe social, tirando diversas possibilidades de existência. Porque você não deixa de existir apenas quando você morre, você deixa de existir quando você não é visto, quando você não tem uma assistência social do governo para te dar comida, você não tem uma assistência do governo para fazer uma reforma agrária, você não tem assistência do governo para te dar um teto, para dar educação para os teus filhos e para te dar uma renda por meio de abertura de empregos. Então, essa peça de teatro do Kossy Efuí, ela serve não apenas, talvez, para uma realidade que existiu em seu país, mas também para várias outras realidades, principalmente na América do Sul, né, onde a gente teve, e também na própria Europa, a gente teve governos ditatoriais, governos que foram baseados na violência. Ao mesmo tempo, faz a gente pensar também nas nações que acabaram colonizando outras nações e apagando, por exemplo, enfim, diversas origens. Falando agora do nosso próprio país, a gente teve, por exemplo, tô lendo Antônio Cândido agora, Introdução à Literatura Brasileira também, e lá no primeiro capítulo ele fala disso, como o apagamento ele também provém por meio da cultura, né? E que é uma violência. Quando você obriga as pessoas a não falarem, por exemplo, lá no século XVII, século XVI, a não falar mais a língua geral, que era considerada aqui no Brasil, que era uma língua que a gente, enfim, ainda tinha ali o tupi e outras línguas dos povos originários, que em determinados locais do país eram uma maioria, né? Então você tem um apagamento da língua. Isso é uma maneira também de deixar, de fazer com que a existência daquelas pessoas naquela época fossem apagadas. Então a gente vai vendo no meio disso tudo, para você ver, eu mal estou falando da peça aqui, porque a relação que existe entre a mulher e o poeta no primeiro momento, a gente já vai percebendo que essa relação se dá a partir disso, de como sobreviver sem um apoio, seja ele amoroso, seja ele governamental, né? E em alguns momentos o ponto ele vai aparecendo para dar, evidentemente, algum apoio. Aí a gente pode fazer uma relação, talvez agora eu estou fazendo agora da minha cabeça também, esse apoio que o ponto dá, a gente pode pensar nesses apoios existenciais. Mas o ponto também ele surge como essa ferramenta, como esse elemento para lembrar. Desde o primeiro momento a memória é posta, né, num espaço de atenção, de foco da narrativa, e os lapsos mentais em que os personagens vão tendo, de fala, por exemplo, ou para lembrar alguma coisa, o ponto vai fazendo isso acontecer. Tem uma parte que mexeu mais comigo. A gente vai tendo um diálogo muito grande, principalmente entre o poeta
e a mulher. O Cana, ele chega a aparecer mais ou menos ali na metade da peça, e quando o Cana aparece, já quer levar o poeta, porque ele sente um cheiro, ele sente um cheiro de algo estranho, de um espião, né? E a mulher dizendo que não, que ele é um viajante, que ele não é um inimigo, que na verdade ele é um músico ambulante, um sonhador. E o Cana diz não, ele é um traidor, um parasita, uma praga, né? E quando a mulher diz assim, dá uma chance para ele, o Cana diz não, já avançando. E a mulher tenta segurar o Cana e ele dizendo não, 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 eu vou levar ele sim. Já que ele voltou, ele está sendo procurado. E a mulher repete, dá uma chance para ele, dá uma chance para ele. E o Cana dizendo que não, até o momento em que ela fala, tipo, dá uma chance de ele existir por si mesmo. Isso me marcou, assim, porque dá uma chance de existir por si mesmo. A gente quando eu falo a gente, evidentemente estou falando no povo, nas pessoas, a gente muitas vezes não tem essa chance de existir por si mesmo. Principalmente num ambiente hostil, se a gente pensar na sociedade brasileira e outras sociedades, e onde a gente tem uma classe que muitas vezes acha que tudo se resolve por meio da meritocracia. É meio louco isso. Até que a mulher consegue fazer com que o Cana vá dormir um pouco e dê esta chance para o poeta poder sobreviver. E a gente vai se encaminhando para o fim, até que um momento em que o ponto se revela, né? O ponto, em algum momento ele fala, chega disso, eu não aguento mais ver isso. E ele fala que faz 20 anos que isso dura, 20 anos que recomeça, toda noite na minha cabeça o mesmo espetáculo. A peça de teatro acontece ou na verdade é tudo uma fantasia? As mesmas imagens de atores que pegam emprestado uma máscara, um figurino, os sentimentos de um personagem. Ou na verdade, essa peça que se repete na cabeça dele e que na verdade está acontecendo, é algo que ele revela da sua memória, algo que ele provavelmente viveu. E aí o ponto talvez seja o reflexo de quem escreve, do Kossieff. É uma peça que daria para escrever muita coisa, assim, quem gosta de dramaturgia. É o primeiro livro dele aqui. Eu fiquei fascinado realmente por essa peça. Se eu não estiver enganado, tem na apresentação as informações mais técnicas, falando que é o primeiro livro dele traduzido aqui para o Brasil e, se eu não me engano, o primeiro livro que ele publicou também, lá no ano de, deixa eu ver se eu acho aqui, mais ou menos em 1990, né? E foi vencedora do 16º Concours Teatral Interafricain, né? E ele tem outras peças já, e são muito reconhecidas. A Encruzilhada me parece que é a primeira de uma trilogia que está falando aqui, que é a seguinte, é a Recuperações de 92 e a Desventura de 93. Ele já produziu 9 peças teatrais. E o ponto, né, quando fala isso, voltando ao ponto, tem outra frase que me marcou também, é quando ele fala: eu sou a memória daqui em diante. É a única forma de viver que me restou desde que puseram entre meus dedos uma caixa de fósforos e depuseram diante de mim meus próprios manuscritos. Há muito tempo eu acreditei na qualidade delas de reduzir a dor ao essencial, ao estritamente necessário de compensar a ausência pela miragem. A memória, sim, é preciso uma memória para todas essas raças de homem que desaparecem. O poeta desaparecido. E aí a gente fica lembrando da ditadura brasileira, da ditadura argentina, que a gente tem um pouco mais, entre aspas, de conhecimento, no sentido que várias pessoas foram sequestradas. Aqui no Brasil também, né? Foram encarceradas, foram mortas. Me marcou muito essa questão de se pensar a existência por si mesmo. Quantas pessoas não puderam existir por si mesmo? Quantas pessoas sofrem diariamente o jugo dessa violência imposta pelos governos? É difícil pensar nisso tudo, e eu acho que é por isso que já nessa primeira peça do Kossieff a gente fica impactado. Quem não está acostumado, ou quem não se acostuma, na verdade, com as diversas notícias pelo mundo, de tudo do que quer que seja, essa questão de se pensar a existência faz a gente refletir, né? E eu acho que, por ser uma peça pequena, por ser uma peça que tem algumas camadas
de ser uma peça que trabalha com a memória, com a violência, com os aspectos culturais e sociais, né? Colocando o poeta, principalmente, como esse personagem que vai ser preso, encarcerado, um homem das letras, né? É um homem que representa de diversas maneiras a educação, as palavras, a afeição, o sensível, digamos assim, também, a fragilidade. É isso, assim. Vale a pena conhecer essa peça de teatro do Kosugi Fui. E realmente eu acho que nesse ano, talvez nesses últimos anos, tenha sido uma das minhas melhores leituras. Então, vamos ler teatro, né? Por que não lemos teatro, né? A gente precisa ler, tá certo? E aproveita, curte esse vídeo, compartilha e me diz qual foi a última peça de teatro que você leu e fala pra gente o que você achou dela.